resgate das búfalas, das mestres búfalas de Brotas. Começou lá atrás, aquela história que foi trágica, e agora, finalmente, o restante desses animais não humanos, dessas pessoas não humanos, que a Patrícia gosta tanto de chamar de mestras búfalas, e elas são mestras mesmo, elas foram para o Santuário Animal Vale da Rainha. Elas foram para 2 santuários, né? O Rancho dos Gnomos e o Vale da Rainha. Mas não tinham somente as mestras búfalas, tinha os mestres bois e os mestres cavalos também. E os cavalos estavam bem estressados. Foi um resgate bem intenso, com muita ajuda, com muitos desafios. E essa live de hoje eu trago a Patrícia, que ela é guardiã da Vale da Rainha, junto com o marido Vitor, para falar como é que foi esse resgate. Espero que vocês gostem, fiquem aqui. A Patrícia já vai entrar. Deixa eu... aqui. Como é que é o trabalho deles, que é lindo. Eu recomendo muito que vocês conheçam o Santuário Vale da Rainha. Conheçam o Instagram, digita Vale da Rainha, vai aparecer. E aí, Paty? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Muita gratidão por estar aqui. Tudo bem, sim. Com você, Ricardo? Tudo bem. Também. Tudo ótimo. Fico feliz. Tava conectado com o mar. Tava no mar agora, de manhãzinha, antes da gente se falar. E tem um Krishna aí atrás, né? Tem um Krishna. Eu me conecto muito com o Hanuman. Adoro, assim. Tem pra lá também. Adoro o Hanuman. Paty, bem-vinda. Eu que te agradeço, Ricardo, pela oportunidade de estar aqui, pelo espaço que você está abrindo com o teu público, para que a história desses seres possa ser conhecida e, através dessa história, a gente possa refletir um pouco a respeito de quem nós somos, nos tornamos, de quem nós esquecemos que somos e de como essas confusões do ego humano têm impactado negativamente a vida de mestres animais. Então, muito agradecida por, de novo, você abrir esse espaço no teu público para que essa história seja conhecida. Obrigado. E eu agradeço você compartilhar. Eu sou muito fã dos trabalhos dos santuários animais. Conheço o Santuário Vale da Rainha de acompanhar pelo Instagram há muito tempo e depois no Vegan Fest conheci, né, pessoalmente, vocês. O Rancho dos Gnomos, que foi outro santuário que eles também foram. Conheço há muitos anos, então eu acho que tem um papel tão amplo de acolher e deixar esses mestres animais viverem agora, tranquilos, sem exploração, ao mesmo tempo que leva para o universo fora, né, aqui o Instagram, as pessoas entenderem que existem santuários, que é importante apoiar, que é importante acompanhar e que ele traz uma mensagem muito importante para a gente, que a gente tem que mudar essa relação com as pessoas não humanas, né? Exatamente. Exatamente. O nosso sonho, na verdade, é que os santuários desapareçam. Uhum. Mas enquanto isso não acontece, é a mesma coisa, Ricardo, da gente pensar que, bom, para que a gente tenha mais justiça, a gente tem que ter mais delegacia. E da verdade de tudo, o mundo ideal é um mundo sem delegacia. O mundo ideal é um mundo que a gente faça o que é certo, sem precisar ter áreas de proteção, porque se não estamos vigiados, fazemos coisas equivocadas. Então, como você falou, o apoio é muito necessário, mas eu gostaria de colocar a reflexão aqui para gente, para que a gente trabalhe para que os santuários deixem de existir. Sim. Antes da gente começar aqui a live, eu me comuniquei com as mestras búfalas, os mestres bois, os mestres cavalos que vieram, e as mestras búfalas tomaram a frente para passar uma mensagem aqui na live. E o que elas mostraram é que eles estão constantemente, todos os mestres animais não humanos no planeta, eles estão constantemente mostrando pra gente essas tragédias que acontecem por ações nossas, estão mostrando constantemente que a gente precisa mudar, que é possível mudar essa relação e que a gente está perdendo essa oportunidade muitas vezes. E se a gente perder essa oportunidade, não é só a extinção deles que a gente vai causar, que já é horrível, mas é a nossa extinção. Então é como se a gente não está aprendendo essa lição e estão vindo tantos seres mostrando pra gente, e são seres com tanta luz, e as pessoas não têm um olhar de é uma búfala, é um boi, é um produto, né? Ou se não é um produto, é algo inferior, a gente não olha com profundidade para eles. E vem esses seres tão iluminados
mostrando pra gente, falou, ó, vocês estão errando, vocês estão errando, vocês estão errando, estão perdendo a oportunidade, ó, aconteceu outra tragédia, aprende com isso. E a gente tá, como humanidade, tá meio que repetindo nessa matéria, né? Torcendo para que a gente consiga não repetir mais isso. Sim, exato. E isso, Ricardo, fica muito óbvio para mim que a gente repete porque a gente quer mudar o mundo, mas a gente não quer se mudar. Então a gente quer mudar a realidade das mestras búfalas e ao mesmo tempo a gente não quer deixar de tomar leite, a gente não quer deixar de comer queijo, a gente não quer ir realmente para esse exemplo da mudança do mundo. Então eu vejo muito bonito que as pessoas se incomodem e se importem com o que aconteceu com elas. Mas a gente tem que mover o ser humano, e isso é um serviço que cada um realiza consigo próprio, não é algo que um possa fazer pelo outro. A gente precisa se mover de um lugar de dó para um lugar de compaixão. A dó é um lugar muito estático e inferior, enquanto a compaixão, ela provoca a gente em espaços mais amplos, onde uma ação é necessária. Então, é óbvio que a gente pode falar a respeito desse mundo que não muda, mas a gente pode também realmente olhar para dentro de nós e realizar o quanto a gente ainda não mudou para que esse mundo que a gente quer ver mudado aconteça. Então, eu sempre invoco esse espaço interior, porque a nossa fala está muito distante da nossa ação. E isso tem causado uma dissonância muito grande na forma como a gente tem se apresentado. E aí, óbvio, ou seja, é a destruição dos mestres animais, como você falou, a destruição da raça humana e a destruição do meio ambiente. Então, não existe como a gente não se realizar interdependente. E, ao mesmo tempo, Ricardo, eu preciso dizer para você que eu sinto que a destruição final é só do ser humano. Porque eu vejo que a nossa inferioridade, ela vai fazer com que a grande sabedoria dessa Mãe Terra, a grande sabedoria desses seres que são mestres animais, simplesmente coloquem a gente daqui para fora. Ao mesmo tempo, eu quero colocar aqui que eu gostaria que ninguém se motivasse no caminho do veganismo por um benefício próprio, porque o veganismo não é sobre nós. Se a gente começa a colocar as coisas muito na gente, a gente simplesmente, com outro tipo de comportamento, centra outra vez toda a vida no egocentrismo. E justamente a gente chegou até aqui por causa do nosso egoísmo. Então eu vou propor aqui dentro dessas reflexões que a gente possa transformar a nossa vida, e aí cada um que faça a sua lição de casa, em um movimento mais altruísta. Então é mais para o outro e menos para a gente. A professora Lúcia Galvão tem uma frase que eu sempre repito, que me atravessou o peito, que ela disse: se somos um, o outro é a maior parte de nós. Então, ou seja, a gente querer esse bem para o outro é algo tão bonito nessa realidade interdependente, algo que precisa ser feito outra vez. Espero que não por egoísmo, não pelo que eu vou receber disso, mas pelo que cada um é capaz de dar. Está faltando doação no mundo. A gente toma muito mais do que a gente dá. E óbvio que isso cria um desequilíbrio terrível. Que bonito. Às vezes, quando eu estou passando algum desafio, pessoal, eu justamente penso no Hanuman, porque ele fala disso. Ele é um ser que está a serviço de Krishna, né? Da divindade, do divino. Ele está só servindo. E às vezes a gente se sente... Eu sei que você é mestre, professora de yoga, da filosofia oriental, e às vezes a gente está tão conectado com a natureza, com o planeta, que a sensação que eu tenho, Paty, é que a gente não tem que fazer muita coisa para o planeta, a gente tem que, é o que você falou, cuidar da gente e deixar o planeta cuidar da gente, a natureza cuidar. A gente está invertendo, é como o filho querendo cuidar da mãe. Então, se a gente se cuidar e deixar a gente receber essa cura de quem veio antes, dos mestres animais, antes da gente, da natureza, e a gente cuidar da gente, como o budismo fala, sente e presta atenção na sua mente, nas suas emoções, as coisas vão fluir. Só que aí a gente, às vezes, até que você falou, esse movimento de querer ajudar, tomar cuidado para não ser baseado no ego, porque Exato. Não vai dar certo, né? Exato. Essa é uma noção que a gente já viu acontecer, que muitas vezes esse serviço pautado
numa forma, as palavras elas podem ser as mesmas com significados diferentes. Então, por exemplo, a caridade ela pode estar no lugar de serviço, mas ainda assim vamos entender a caridade como algo que esmola. E quando esmola, tem um que é superior, o outro que é inferior. Então isso de alguma forma está nutrindo o ego. Agora, e se a gente conseguir ajudar sem falsas hierarquias entre nós? Ou seja, sem colocar o ser humano no topo, no centro, e sim o ser humano como o último da fila aqui para servir outros seres. E isso também aqui a gente entra em outros aspectos, como a própria supremacia branca, como a própria masculinidade insalubre e tantos outros assuntos que também precisam ser provocados em nós para reflexão, porque não é só ou apenas o que Mestre Animal está passando no planeta, mas é o sofrimento que a gente tem causado indiscriminadamente para cada um dos seres, inclusive nesses animais. Então eu realmente sugiro que haja uma reforma interior para que a gente possa ser uma versão melhor de nós mesmos e conseguir dessa forma não ser superior ao outro, mas estar mais apto para o serviço ao outro. Porque se isso não acontece, essa elaboração interior, tudo na vida fica a nosso respeito, ou seja, o que eu me beneficio e como eu me dou melhor na vida em relação aos demais. E quanto mais gente perde, mais a minha relação de sucesso, como se eu fosse mais especial. E se a gente mudasse tudo isso para um lugar onde cada um dos seres ganha, como é que a gente teria que viver para isso? Então, para começar, seria menos competição e mais colaboração. E tudo isso, outra vez, faz com que a gente veja em volta da gente o mundo mudar. O mundo não vai mudar na nossa dó. O mundo vai mudar na nossa ação, numa ação condizente a valores. Não adianta a gente ter valores que a gente intelectualmente repete para nós, mas no nosso dia a dia a gente não põe em prática. Isso só cria um ego desassociado, ou seja, um ser que vive acreditando em algo, mas faz outra coisa. E não à toa hoje a gente tem tanta gente desequilibrada por viver realidades distintas na mente e aqui em cima dessa terra. Então eu convido realmente a gente a se olhar e ser um ser humano melhor para cada um dos seres, não só para mestres animais. Concordo. Trabalho constante, né? Sem dúvida nenhuma, Ricardo. Sem dúvida nenhuma. E... deixa eu só brincar. Tem o Jung que tá aqui do lado, um dos cachorros. Uhum. Eu gosto muito de chamar eles de pessoa canina, assim. E ele tá brincando, só que ele se enrolou num pano aqui, aí ele começa a roer o pano junto com o brinquedo. E Paty, conta como é que foi o resgate das mestras. As pessoas associam muito com as búfalas, a gente acaba falando búfalo, mas tinha os bois, tinha os cavalos, estavam muito estressados também. Como é que foi fazer o resgate desses mestres? Isso, é importante a gente colocar, Ricardo, foi bom que você trouxe esse assunto de novo. Os mestres bois, eles são mestres bezerros que foram resgatados há 2 anos, mais de 300 em Cunha. Então foi um outro resgate. O que nós temos hoje nesse resgate são bubalinos e equinos, então mestras búfalas, seus filhos também, e os mestres cavalos. Ao todo, foram 964 mestras búfalas e desse número nós ficamos com aproximadamente 600 delas. E dos mestres cavalos, todos eles vieram para o Vale da Rainha, são 55. 14 estão grávidas e além dessas 14 que estão grávidas, também existem muitas que estão com um bebezinho bem pequenininho. E isso tudo foi um movimento muito bonito que a gente viu dessa maternidade e dessa força que por vezes eu noto que o ser humano ele tem esse talento, a gente tem esse talento de se dar uma falsa importância. Então a gente pensa que a espiritualidade é só para nós, a gente pensa, embora muitas vezes isso não esteja passando de uma forma consciente, mas sim de uma maneira onde há uma crença. Então a gente nem pensa sobre isso, ou seja, já está lá colocado dentro de nós que é dessa forma. Só o ser humano tem espiritualidade, então a gente simplesmente não consegue encarar a partida de um mestre animal, a gente não consegue ritualizar a partida ou mesmo a chegada de um mestre animal nesse planeta. E entre outras coisas também, ou seja, a gente acredita que a ciência deles muitas vezes está ligada só ao que eles podem sentir de calor e frio e que eles não têm a relação de saudade, por exemplo, e eles têm saudade, eles têm dores emocionais que precisam ser vistas também. Então,
eu vejo lugares de privilégio que o ser humano se colocou e que distancia a gente da realidade. Quando a gente tem um movimento como esse, de uma tragédia, a gente vê, por exemplo, o exemplo que eu comecei a falar, das mães, como as mães protegem seus filhos. E isso não é algo que aconteça, de novo, um privilégio humano. Isso é algo que acontece na natureza como um todo. Então, ver isso diante dos nossos olhos é algo que abre a nossa percepção para espaços que, por vezes, a gente, outra vez, nem pensa a respeito. É só uma crença que já existe lá e a gente simplesmente não dá ouvido para aquilo. Ou seja, a gente não elabora, não questiona. Nesse mesmo ambiente, a gente começa a ver laços fraternos, a gente começa a ver amizades, a gente começa a ver também uma gana de viver muito forte, sabe? Eu gostaria de deixar isso aqui, porque a gente, como ser humano, eu tenho observado que, em função das tragédias do mundo, nós temos perdido a esperança, muitas vezes, em continuar a viver. É como se viver tivesse perdido o encantamento de tal forma que não valesse mais a pena. A nossa experiência, e coloco o Vitor e eu e toda a equipe do Vale da Rainha, que é uma grande família, a experiência que a gente tem é que nesses resgates, nessas tragédias, a gente também é remetido para um pulso de vida aonde a gente lembra que viver vale a pena. Então eu quero deixar isso daqui como uma mensagem deles para nós, porque a gente desiste muito fácil. Não é que a gente não consegue chegar onde a gente quer chegar, é que a gente desiste. Se a gente suportasse um pouco mais, se a gente tivesse mais corpo emocional, se a gente observasse mais a nossa mente, se a gente fosse menos escravo das nossas emoções, a gente conseguiria ter mais firmeza para chegar até o final do que acenou ao nosso coração, de um chamado de vida, por exemplo. E o que a gente nota nos desastres, nas tragédias, como nas Mestras Búfalas e nos Mestres Cavalos e tantos outros resgates que a gente já participou, é que eles reconhecem o valor da vida. E a despeito do que eles vivem, eles estão dispostos a continuar a viver. E isso é algo que eu deixo sempre, porque outra vez, o ser humano, a gente sofre com máscaras. Então as pessoas parecem bem e intimamente as pessoas estão enfrentando lutas emocionais, psicológicas e quem dirá até espirituais talvez, lutas tremendas, e nessas lutas muitas vezes a desistência. Eu vejo seres humanos muitas vezes mais castigados do que esses seres humanos, não humanos, perdão, dos resgates. Por que isso? Esse castigo que cada um se dá de que viver não vale mais a pena. E nesses momentos de resgate, eu sempre recebo isso deles, de como viver vale a pena. Tem a história do Mestre Arvo, quando a gente chegou agora 90 dias lá, ele já estava deitado, ele continua sem conseguir se levantar, mas ele não desiste. E isso coloca para nós uma consciência de que, sim, é possível que ele se levante. A gente não sabe se ele vai se levantar ou não, mas a gente sabe que ele tem a força para, o desejo para. E isso faz com que a gente lute por ele também. Então, essa mensagem, ou seja, do que acontece num resgate, ela é maior do que mover mestres animais de um lugar para o outro, alimentar esses mestres animais. É sobre também as reflexões que eles levam a gente a fazer, para como a gente começou a falar no começo dessa live, para a gente se melhorar, para a gente ser um ser humano melhor para outros seres, não a gente ser um ser humano melhor para nós. Chega desse lugar onde tudo é sobre nós, chega disso, aonde realmente a gente consegue se elaborar para dar um exemplo melhor, para colaborar com a vida dos demais. Então, esse resgate, outra vez, mostra diferentes facetas de que a gente precisa mudar. Porque o mestre animal, ele é subjugado no corpo físico, mas o corpo emocional deles, o corpo espiritual deles é muito saudável. Eles podem passar por alguma coisa difícil, mas eles logo se recuperam, porque eles são genuinamente bons, eles são genuinamente generosos, eles são genuinamente seres amorosos, capazes do perdão. E isso tudo a gente perdeu. Então, quando a gente entra em contato, é como se fosse um espelho para nós, onde a conclusão de tudo é que o resgate é nosso.
Que bonito. Forte. Forte. Eu desejo muito, muito que as pessoas estão assistindo depois gravado, compartilhem com outras pessoas, porque eu vejo muita essa beleza que traz para a construção da fala do Vitor, do Marcos e da Silvia, do Futuro Gnomo, porque essa fala está muito alinhada com eles também, quando eu conheci eles, da gente se colocar numa posição de aprender com ele. A gente quer muito fazer por eles. A gente criou, mesmo dentro da espiritualidade, como a gente conhece, é uma espiritualidade antropocentrista ainda. A gente só saiu de falar que a Terra era o centro, a gente já sabe que não é, mas ainda é antropocentrista, onde tudo nos serve, onde o espírito do humano é o espírito mais desenvolvido. E os animais não humanos, quando tem espírito, não é tão desenvolvido quanto o do humano. Inclusive, se a gente, numa próxima vida, se tornar uma mestra búfala, a gente estaria evoluindo. É como se fosse algo ruim. E o que eles mostram pra gente não é isso. É um veículo só que a gente está se experimentando. Como trocar um carro, trocar uma moto. E eles conseguem, são tão sensíveis. A gente tá meio grosseiro nas nossas sensibilidades. Eles são tão sensíveis e me questiona desde sempre, assim, por que a gente é o mais evoluído? Se a gente tá errando tanto. Se eu convivo com um cachorro que é puro amor, que expressa amor, que é resiliente, que passa uma situação difícil e no dia seguinte deixou para trás aquilo. E a gente pensar no nosso sofrimento, não vou desmerecer nenhum sofrimento, né, porque tem situações realmente trágicas, mas o quanto que os mestres animais, os não humanos, estão passando sofrimento no Brasil, no mundo, por ações do animal humano, e eles estão conseguindo ser resilientes e continuar com essa gana de viver que você falou. Então é muita força que tem naquele ser, que nos falta muitas vezes, e que a gente pode aprender com esse ser, falar, caramba, como que eu posso ter essa qualidade, essa habilidade que ele desenvolveu para minha vida, e inverter o papel, porque a gente é muito novo como espécie no planeta, e a gente está se achando o bambambam de tudo aqui, e a gente acabou de chegar aqui. Então isso me lembra até dentro da espiritualidade os exilados da capela, que teve um grande desenvolvimento tecnológico, mas de ego, e a gente vem para cá para ter uma nova oportunidade, mas a gente ainda está desconsiderando a espiritualidade dos não humanos, né? Ainda assim a gente está perdendo, eu acho que ao invés de perder, tendo essa oportunidade, muitas vezes através dos santuários, que ainda precisam existir, da gente olhar para esse ser falando, caramba, ele passou por tudo isso, ele está querendo viver, ele tem laços de amizade, ele tem saudades. A gente vê quando um bezerro é separado da mãe na indústria do leite, a mãe correndo atrás, a mãe chorando dias. Isso me mexeu muito na veterinária quando eu comecei a estudar, e eu vi isso, eu falei, não, tem alguma coisa muito errada aqui, não é só eu que tenho, não é só eu que tenho saudades. É claro que essa mãe, ela tem saudades do seu bezerro, e como que a gente pode olhar e entender que eles têm sentimentos complexos, eles têm emoções complexas, eles só não têm uma habilidade de construir uma casa, um celular, mas eles não precisam, e eles têm habilidades que a gente não tem. E se a gente der um passo para trás e pensar no espírito, como que é esse ser? Exato. Né? É um ser super iluminado. É muito comum, Paty, a gente fazer comunicações com o ser superior, o eu superior, a consciência espiritual dos mestres não humanos, dos cavalos, das búfalas, do gado, do cachorro, e a gente se deparar com um ser que é pura compaixão e puro amor, e você fica extasiado, você demora até para falar alguma coisa, fala, nunca vi um ser tão puro. A gente fala de Buda, a gente fala de Krishna, a gente fala de Jesus, a gente tem as figuras humanoides, que em vidas passadas eles mostram que já foram outros, foi peixe, foi árvore, foi outras coisas, e eu tô na frente de um ser que é pura luz, assim, que me tá dando ensinamentos para minha vida, inclusive. Parece que eu tô lendo um livro de um mestre iluminado, assim. Eu falei, e aí se eu abro o olho, é um cachorro na minha frente. Então mexe muito com a nossa base isso. Completamente. E você sabe, Ricardo, disso da comunicação, eu tenho um pouco de receio, às vezes, que as pessoas atribuam a comunicação a um centro místico, esotérico, onde só alguns privilegiados têm esse contato. Então, eu quero colocar aqui uma sugestão humilde de prática para que quando a gente estiver na frente de um mestre animal,
a gente pensar que a gente está na frente de uma criança. Como que a gente se comunica com uma criança? Porque a criança, ela não tem o vocabulário que a gente tem, ela não elabora o diálogo como a gente elabora. A retórica dela, por melhor que seja ou até diferenciada de outras crianças, ainda assim, essa comunicação, ela não acontece como a comunicação entre adultos. Sim. Então, por que eu estou apontando isso? Para que a gente, outra vez, não coloque como se fosse alguma coisa privilegiada, porque a gente precisa aprender realmente a escutar quem está ao nosso redor. E, às vezes, até pessoas, porque tantas vezes nessa gana da gente tomar, entregar ou até querer ensinar para o outro alguma coisa, a gente não escuta a necessidade das pessoas que estão ao nosso lado. E também quando a gente está falando desse mestre animal especificamente, a gente colocando ele como criança, é óbvio, ou seja, eu não sou da comunicação intuitiva, Ricardo, eu estou colocando isso aqui realmente porque às vezes eu fico com essa sensação de que as pessoas olham para isso como se fosse uma coisa mística e eu não sei tua opinião a respeito, obviamente, e é a tua área de atuação, mas o que eu quero colocar aqui é só que eu gostaria que a gente se sentisse, cada um de nós, capaz não de se comunicar numa forma esotérica com o mestre animal, mas de conversar com a vida que está perto de nós, em qualquer refratário que essa vida esteja, porque essa vida é como se fosse uma água que, se a gente colocar numa xícara, ela tem um formato, se a gente colocar num copo, ela tem um outro formato, se ela estiver numa garrafa, ela parece ter outro formato, mas de fato ela é a mesma dentro, só que a gente, dentro da falta de profundidade que a gente alcançou, a gente fica no raso só da aparência, então a gente esquece da água que está dentro do refratário e fica se comunicando só a nível do refratário, na base mais profana da vida, ou seja, mais temporal, mais efêmera. E se a gente partir do princípio que a gente está falando com um ser, conversando, ouvindo, outra vez com uma criança, com um bebê, porque todo mundo já se comunicou com um bebê, para saber olhar e dizer, eu acho que esse bebê precisa trocar a fralda. Eu acho que esse bebê está com fome. Esse bebê precisa da mãe. Cadê a mãe dele? Ou eu sou a mãe dele, eu preciso cuidar dele. Tem uma comunicação que acontece que não é uma comunicação, de novo, não entra no lugar esotérico. Então eu gostaria de incentivar as pessoas a elaborarem a percepção e a sensibilidade para realizar a vida que está em volta. Da mesma forma que tem pessoas que são muito boas com as mestras plantas. A minha mãe é uma dessas pessoas. Ela tem um contato, uma comunicação com elas que é tão bonita. E é algo que eu vejo que é da sensibilidade, então ela está atenta para isso, e eu sinto que a gente perdeu a sensibilidade, então a gente não consegue escutar o outro humano. Imagina só, a gente escutar o mestre animal, a gente não consegue nem escutar o ser humano, a gente não consegue nem mais se ouvir, quanta coisa a gente se agride do lado de dentro, tanto caminho que o coração acena e a gente não escuta, porque a gente fica com o intelecto falando que a gente tem que pagar o boleto, que a gente tem que continuar num certo caminho, que a gente tem que aguentar porque sei lá o quê. Então imagina, daí de repente alguém fala pra gente, bom, o teu mestre cachorro fala com você, e aquilo parece uma coisa, uma ciência esotérica, porque afinal de contas eu não escuto nem mais meu coração, eu não sei o ser humano que está do meu lado, o que ele está falando, quem dirá o mestre cachorro, até a menor ideia. Então eu só gostaria da gente, como exercício, e obviamente, de novo, minha área de atuação não é a tua, e quero escutar o que você tem a dizer a respeito disso, mas como ser humano, a gente tentar escutar a vida ao nosso redor e entender essa vida da perspectiva do outro que se comunica, e não da gente, do nosso sistema de crenças, dos nossos desejos, dos nossos sonhos pequenos, dos nossos caprichos e vaidades. Simplesmente estar um pouco mais atento ao que acontece em volta. A gente, o Vitor e eu, à medida que o Vale da Rainha foi se estruturando com muitos mestres animais, a gente começou a perceber até as mudanças de tempo, dependendo do comportamento deles. Então, é comum que quando, antes da chuva, por mais que o céu esteja totalmente aberto, que as mestras búfalas subam, porque elas geralmente ficam perto da água, elas tentam descer para ficar perto dela, procuram água, então elas sobem montanha, elas sabem que a chuva vem, que essa água descendo, e dependendo da potência, então tem tanta coisa que eles se comunicam, eles falam, mas não por palavras. E coisas muito importantes também, Ricardo, sinto entre seres humanos, e nessa comunicação e nessa relação interdependente de cada um dos seres, tanto que se comunica sem palavras. Então eu vou deixar aqui essa humilde sugestão.
tenta ouvir, primeiro com seres humanos, porque é o mais fácil, porque é onde a gente mais tem identificação. Tenta com seres humanos escutar o que não está sendo dito. As dores, os traumas, os sonhos que foram perdidos. E à medida que a gente começa a elaborar essa voz que a gente consegue escutar, não através do verbo, mas por uma vibração, talvez sensual esotérica, por mais que a gente consiga isso, à medida que a gente vai conseguindo, é possível a gente escutar outras formas de vida. Eu coloco aqui de novo, porque eu não gostaria que as pessoas pensassem que só alguns de nós podem se comunicar com mestres animais. Eu gostaria que a gente se realizasse numa sensibilidade tão bonita que a gente pudesse perceber os seres à nossa volta e viver uma vida maior do que tudo que a gente tem ignorado. Não sei se faz sentido para você. Faz sentido, total, porque eu falo que a comunicação intuitiva animal, outro nome é a comunicação telepática animal, ou comunicação entre espécies, ela não é um dom, não tem a ver com mediunidade, né? Ou com uma palavra que eu nem gosto, que é a paranormalidade, que é alguma coisa é normal da natureza, só que a gente não entende, a gente chama de paranormal. Então, eu entendo, eu gosto de falar que é uma habilidade de todas as espécies do planeta. E o Rupert Sheldrake, que fala muito das constelações, fala muito dos campos mórficos, né? O pesquisador britânico, ele fala de uma forma tão bonita, Paty, que é os mestres animais, quem veio antes, eles tiveram que desenvolver uma habilidade de perceber a intenção do outro, para saber se aquele quer predar ou não. Porque a gente vê cenas, por exemplo, na África, de um búfalo e um jacaré tomando água um do lado do outro, e o búfalo não sente perigo, porque aquele jacaré não quer predar ele naquele momento. Então ele falou, ele e outros biólogos, por observação, percebem que existe uma comunicação não verbal, não sonora entre as espécies. É preciso perceber a intenção do outro, e a gente percebe a intenção do outro se a gente for atento. E ele dá vários relatos onde assim, grupos se separam de veados, um grupo percebe um possível predador e se esconde, e eles estão longe, não dá para sentir o cheiro, e ele não pode vocalizar para outro grupo, senão ele sinaliza para o predador. E eles percebem que quando um grupo se esconde, o outro imediatamente se esconde. Então há uma comunicação ali, não verbal, que ele chama de telepática, num livro que é Os Cães Sabem Quando os Donos Estão Chegando. E aí o que ele fala? Se a gente pensar na evolução biológica do corpo, das espécies, como o Darwin fala, as habilidades envolvidas são passadas para a próxima espécie. Então, a gente, como sendo um animal humano, a gente tem essa habilidade que quem veio antes já desenvolveu por sobrevivência. É uma habilidade, não é um dom mediúnico. Uma habilidade é um sentido. Como a gente tem os 5 sentidos que a gente conhece, é um sentido. Então, a gente também tem, porque a gente habita num corpo que precisou desenvolver isso, e a gente herdou as habilidades. Então, ele fala do campo mórfico, que são informações, habilidades que vai passando para as próximas gerações, para as próximas espécies, que surge a partir daquela espécie. E ele fala disso, e ele fala que o campo mórfico que tem as informações de quem eu sou, das minhas crenças, na comunicação intuitiva animal, a gente acessa esses campos. Então, ele, assim como a constelação acessa, só que de uma outra forma, a constelação sistêmica acessa e alguém representa, é uma explicação que não tem a ver com a mediunidade, é uma explicação que é uma habilidade que foi desenvolvida pela própria natureza para a sobrevivência e que a gente tem ela, só que a gente se desconectou, porque a gente não se enxerga nem como um animal aqui. Parece que a gente foi colocado, é um ET que veio aqui e a gente não se enxerga nem como um animal no planeta. E a gente separa, a gente usa a nossa fala, o humano e o animal, a pessoa e o cachorro, e a gente se desconecta dessa habilidade. E aí, quando vem uma técnica que eu ensino, qualquer outro professor de comunicação intuitiva animal no mundo, que tem surgido muitos, e a gente começa com, acho que em 1978, com Penelope Smith, é só como, eu entendo que é só como uma chave para abrir aquele baúzinho que essa habilidade está ali dentro, que a gente esqueceu. É só como direcionar um olhar, falar, olha, você pode fazer. As crianças fazem isso naturalmente, muitas crianças sentem que o cachorro falou algo e se pergunta como? Ah, por pensamento. Ele não fala de uma fala tão natural da criança, que são outras que eu gosto de ver como mestras, porque elas expressam o seu ser espiritual com uma natureza, uma naturalidade ímpar, assim. Então eu entendo que realmente não é um dom mediúnico, não tem a ver com dom mediúnico.
Não estamos desconsiderando pessoas que têm dons mediúnicos. Não é que dom mediúnico não existe, a gente sabe que existe. Mas a comunicação intuitiva animal realmente não é um dom mediúnico, é uma habilidade que a gente tem e que não é exclusiva nossa. Todos os mestres animais têm, porque a natureza desenvolveu para sobreviver. Exato. Né? E você sabe, ouvindo você falar, Ricardo, fica tão óbvio que a gente desconectou dessa capacidade ou seja, essa capacidade de ver a intenção do outro, que olha só quantas vezes a gente se decepciona com pessoas. Sim. Justamente porque a gente não vê a intenção. A gente só escuta o que as pessoas estão falando, mas a gente não entende a intenção da pessoa por trás daquela fala ou a intenção da pessoa por trás daquela ação. Até que um dia o véu se rasga e a gente fica absolutamente decepcionado. Agora essa intenção estava lá o tempo todo e a gente que não viu. Então, outra vez, se a gente não está conseguindo fazer isso com o ser humano, às vezes a gente colocar isso para uma outra espécie é como se fosse uma ciência esotérica outra vez. Sim. E na verdade é só a gente tentar se conectar com uma sensibilidade que a gente perdeu. Ou a gente caminhar o caminho mais distante que a Índia fala para nós que existe, que é da mente para o coração. Eu sinto que esse coração foi abandonado. A gente conhece as flutuações das emoções e a gente pensa que isso tem alguma coisa a ver com o coração. E na verdade esse coração está fechado, insensível. Insensível, a gente não vai conseguir ver a intenção nem de um mestre cachorro e de um ser humano, e a gente não vai nem se reconhecer. Então tem muita reflexão que eu acredito que a gente possa fazer nessa seara para outra vez resgatar o ser humano e resgatar o coração do ser humano. E aí, com esse resgate feito, com essa sensibilidade vindo à tona, esse pulso da vida se comunica e é fácil ouvir. É um pouco mais fácil. Agora, quando a gente está totalmente fechado nos nossos traumas, quando cada um daqui pode contar o seu golpe, ou seja, quem levou, qual golpe levou da vida, e se a gente foi capaz de não se fechar, se a gente simplesmente se fechou, essa sensibilidade foi se perdendo. Aí outra vez a gente se depara com situações de resgate de mestre animal, a gente se depara com situações de sofrimento humano e a gente já não sente. A gente, quanto muito, consegue sentir dó e continua uma vida normal. Então, se uma história de resgate, se um ser outro, não importa quem seja, não é capaz de tocar a gente no nosso âmago, não é uma deficiência daquele ser, é uma deficiência nossa. Sim. Então, é necessário, outra vez, que a gente se olhe, é um trabalho infinito, muito desconfortável e exige muita honestidade. Para que a gente perceba que não é a natureza que não fala com a gente, mas é a gente que deixou de ouvir. Sim. Na comunicação, ela tem uma fala muito alinhada com o que você fala, Paty, porque para a gente poder ouvir o outro, a gente primeiro precisa centrar a gente, trazer a nossa mente para o presente. Então tem um passo a passo que vai centrar a gente. E quando surgir os pensamentos, as nossas crenças vão surgir, o que eu acho que é a resposta do outro, a gente precisa deixar esse pensamento embora e voltar para a gente. Para a gente entrar num estado de escuta. Senão a gente projeta as respostas do outro. Então a gente está num estado de escuta. E isso causa uma transformação tão grande, porque, querendo ou não, a pessoa percebendo ou não, ela está trabalhando o seu autoconhecimento, porque ela começa a perceber o seu processo mental. Ela começa a perceber, e muitas vezes ela nunca tinha percebido, ela nunca tinha meditado, por exemplo, que tem um processo mental intenso ali acontecendo. E quantas vezes eu parei e eu me comuniquei muito naquele dia, e aí eu parei, sentei na cama e eu percebi vários pensamentos acontecendo sem eu querer aqueles pensamentos, mas eles aconteciam. E se eu não presto atenção, parece que ele se torna meu, e você percebe que são pensamentos pensamentos do ego, assim, são pensamentos mundanos do dia a dia que não vai levar para nada, não está a serviço de nada. E uma vida inteira sendo construída assim. Então, essa mente foi construída e ela está ali. Então, o que eu percebo é a própria prática da comunicação, como a gente se centra e a gente faz uma pergunta e a gente espera vir a resposta, e se vem um pensamento, eu falo, opa, será que foi uma projeção minha ou foi a resposta dele? Então a gente deixa esse pensamento ir, respira de volta, faz mais a pergunta, e isso treina muito a gente
eu começo a perceber que começa a ter uma visão diferente para a natureza, não só o reino animal, mas o reino vegetal também, porque a gente não, eu acho que a gente não está preparado nem para falar ainda, a humanidade não está preparada para falar das mestras árvores, do reino vegetal. A gente, é o que você falou, a gente não está conseguindo nem se entender, a gente está dando um próximo passo, falando, ei, tem os não humanos que vivem com a gente aqui, vamos olhar para eles. E a gente ainda tem mais um passo para dar, que é o reino vegetal. E o mineral também. E o mineral também, que são grandes mestres, assim, que querem uma árvore querendo nos ajudar e a gente passando e destruindo e fazendo qualquer coisa. Então eu percebo que são só caminhos, técnicas diferentes, mas que traz esse olhar. E eu percebo que quando às vezes a pessoa tem um desafio na comunicação, não vou generalizar, mas às vezes quando acontece, algumas vezes é esse desafio de olhar para si, de centrar, porque eu quero me comunicar e ajudar logo o meu cachorro, mas eu tô muito bagunçado mentalmente, emocionalmente, eu não tô centrando, eu não tô olhando para mim, eu não tô indo para uma terapia, eu não tô meditando, eu não tô fazendo yoga, e eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para minhas dores, para minhas crenças, para meus traumas, porque senão esse copo tá cheio, é difícil eu conseguir ouvir o outro se isso tá transbordando e a água tá suja, eu não tô limpando essa água. Sim. E isso tão além da comunicação com o mestre animal, ou seja, outra vez, a gente está num nível de estresse, a gente, humanidade, que a gente não está nem se ouvindo, não consegue ouvir quem está ao nosso lado. Imagina então partir para isso. E aqui, Ricardo, eu também acho importante, vejo importante, a gente falar que existe, sim, obviamente, a comunicação. E hoje existe também muito material dentro, existe o autoconhecimento e existe também os dedos que estão apontando para a Lua, e a Lua sendo esse autoconhecimento, e os dedos sendo estudos que já foram feitos. Então, muitas vezes, a gente também, ou seja, dentro dessa gana de olhar e de querer entender o que o mestre animal está fazendo e falando, hoje existe também muito conhecimento escrito, pautado, existe muita gente que estudou de diferentes formas comportamentos humanos, comportamento de seres não humanos. Então, para que a gente observe tudo isso também e zele por esse conhecimento, porque afinal de contas você é veterinário, você teve uma preparação também científica, acadêmica para isso. Então, se a gente consegue incluir todas as ferramentas, não excluir nada, a gente vai visitar uma outra potência. Agora, se a gente ficar em um caminho só, às vezes, ou seja, em uma ferramenta só de um caminho, às vezes a gente pode diminuir o que a gente pode oferecer para o outro. Então, talvez tenham pessoas aqui que não vão se identificar e tudo bem. Agora, o importante é que a gente possa outra vez se elaborar, descobre qual é o teu caminho, você que está ouvindo a gente aqui agora, né? As pessoas que estão aqui, que venham a ouvir isso depois, qual é o teu caminho para você colaborar com o mundo? E de repente o teu caminho não vai ser algo que é tão sensível, de repente você vai ter um outro caminho. E dentro da yoga a gente vê diferentes caminhos, mas a direção é a mesma. A direção é a gente ser melhor. Então, o que quer que seja que leve você a ser um ser humano melhor, você que está ouvindo a gente agora, que possa ouvir na gravação, qual é esse caminho para você que leva você a ser uma pessoa melhor? Para os outros, para servir os outros. E aí não arreda o pé desse caminho. Porque enquanto a gente fica nas nossas dúvidas, enquanto a gente fica titubeando no caminho, enquanto a gente até posterga caminhar o caminho, os seres estão morrendo. Seres humanos estão sofrendo, guerras estão acontecendo. E uma guerra do lado de fora é uma luta interna que a gente perdeu. Então é como se o mundo, na sua sabedoria, o mundo tivesse que apresentar uma luta interna perdida do lado de fora para que a gente ganhe objetividade sobre a nossa ganância, sobre o nosso ciúme, sobre a nossa inveja, sobre o que é pequeno na gente. Agora, quando a gente ganha a luta dentro, vence a luta dentro, a gente evita essas guerras. Então, outra vez, o caminho que te acenar para ser um ser humano melhor, você que está ouvindo a gente aqui, eu peço com todo o meu coração, ande esse caminho, mesmo que ele seja longo, mesmo que ele seja difícil, mesmo que você pense que os outros estão indo mais rápido em outros caminhos, anda no teu passo, mas não deixa de caminhar, porque outra vez os seres estão esperando algo que possa beneficiá-los.
E não é necessariamente a gente dar alguma coisa, ou seja, fazer. Às vezes é ser, é sobre ser. E a gente está deixando de ser para ser uma máquina de fazer, onde a gente faz, sem sair desse centro do ser. Então eu deixo aqui, Ricardo, porque realmente, ou seja, quando a gente entra em contato com tanta desgraça e tragédia, seja no caso das mestras búfalas, seja no que está acontecendo agora em conflitos entre humanos no mundo, a gente precisa fazer essa pergunta para nós sobre qual é o ser humano que nós nos tornamos e tentar melhorar essa versão de nós para benefício dos seres. Então, deixo aqui realmente porque a gente convive com um sofrimento aqui diário. Embora as histórias de resgate elas sejam muito bonitas, elas também trazem para nós evidência da escuridão que governa e impera no ser humano hoje. E se a gente, outra vez, não cuidar do ser humano, é muito fácil que a gente olhe só para a vítima. Mas se a gente não cuidar do causador, que é cada um de nós em algum nível, em alguma faceta nossa, a gente simplesmente vai ter áreas de proteção. Mas a gente não vai ver o mundo mudar. E o que eu gostaria que a gente tivesse algum vislumbre é desse mundo mudar, cara. E para isso, outra vez, esse trabalho interior precisa ser feito. Então, enfim, agradeço muito. Você sabe que no começo a gente começou a falar e tinha uma pessoa que fez uma pergunta e eu perguntei, no meio, antes do meio aqui da nossa conversa, travou tudo para mim, então eu não vejo mais nenhum comentário. Então, se alguém perguntou alguma coisa, eu não ignorei, porque travou tudo aqui. Eu não sei como que você conduz, mas enfim, só para colocar esse ponto que tá tudo travado aqui. Só te ouço e te vejo, mas não, nada além. Eu acho que eu não vi os comentários, porque eu tava prestando tanta atenção no que você tá falando, que eu não olhei os comentários. Eu sinto tão importante o que você falou, porque é para todo mundo. Eu me sinto realizado no meu propósito, eu enrolei para cumprir meu propósito, até as coisas darem tudo errado. Eu falei, por que eu sei o que eu quero fazer. O propósito de servir, ele vem antes, né? O servir pode ser divulgar um conhecimento, divulgar a questão dos animais, qualquer coisa assim. Mas ouvindo a sua fala, ela constantemente me lembra de coisas que eu sei, será que estou fazendo? Estou nesse caminho ou não? Ou coisas novas, de falar, tem uma faceta aqui que estou abrindo uma porta pela fala da Patrícia, para eu olhar. Então eu me desconectei totalmente dos comentários, pessoal, eu sinto muito, não li, eu estava imerso assim no que a Patrícia estava falando. Agradeço, cara, pela oportunidade de novo, pelo diálogo. Vejo que é importante a gente, né, são tantos golpes outra vez da vida que a gente tende muitas vezes a se isolar um pouco. A gente como ser humano, não você, a gente como ser humano é um comportamento natural. Mas eu vejo tão rico cada vez que a gente é capaz de se encontrar e se permitir na reflexão do outro, se permitir na história de vida do outro e ser provocado, inclusive a desconstruir aspectos nossos que para nós eram certeiros. Então tudo isso é muito bonito, ou seja, as relações são muito bonitas, os encontros são muito bonitos, não importa se são encontros virtuais, encontros de momentos, mas essa relação interdependente que leva a gente a enxergar pelo olho do outro amplia o nosso campo de visão. E isso é uma dádiva e uma bênção. Eu te agradeço pelo que você ampliou em mim hoje também. Obrigado. Eu li recentemente uma fala, eu tenho quase certeza que é do Tony Robbins, né? Que ele fala que quando a gente está conversando com alguém e aquela pessoa ficou chata, tá um tédio, não é a pessoa, é a gente que não soube ouvir ela, porque se a gente souber ouvir, independente de que seja, ouvir com curiosidade, quem é essa pessoa? O que ela quer dizer por trás disso? Que ele busca acessar as dores das pessoas através das falas, né? Então, o que está por trás dessa fala? Quais são as dores? Qual a história de vida dela? E você vai descobrindo isso pela fala. Ele fala, não tem uma conversa que vai ser chata. Então, se a conversa tá chata, é a culpa nossa que não soube ouvir. A gente não estava disposto a ouvir o outro. E você falou uma coisa que me lembrou isso. Eu falei, caramba, é verdade isso. Você sabe que o Tony Robbins, eu morei fora há alguns anos, era de tecnologia, antes de dar aula de yoga.
e foi em um workshop do Tony Robbins que eu decidi ir para yoga e largar a minha carreira em tecnologia. Eu muito recomendo a leitura e a participação nos workshops dele. Ele é uma figura realmente vivendo o dom dele e colocando esse dom à disposição do mundo. Ele tem uma força, uma potência, Ricardo. Eram milhares de pessoas no salão, no workshop, e ele se conectava com cada um de nós. É algo que é uma potência dele, realmente, de alguém que está fazendo o que veio fazer. E isso é sempre muito inspirador, a gente está perto de pessoas que vieram fazer o que devem fazer de acordo com o próprio coração. Ele é uma pessoa que exemplifica isso. Só um parênteses dentro disso tudo, porque ele foi um revolucionário na minha vida. Eu realmente recomendo o trabalho dele grandemente. Uma pessoa incrível. Eu sempre consumi poucos conteúdos dele. Eu demorei para consumir. Realmente, queria uma imersão dentro dos livros dele, das falas. Tem um documentário no Netflix. E você descobre que ele é uma potência. Assim, ele é uma coisa fora do comum. E ele é fora do comum porque ele vivencia o propósito dele e ele tem uma força, que é o que você falou, de não desistir. E ele passou muitos desafios, né? Então ele leva isso pro mundo, assim, você vê histórias tão bonitas e às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, que é o ego, né? Sem ir lá e conhecer realmente. Deixa eu ler um livro desse cara, pelo menos, pra eu manter meu preconceito ou não. E ele fala muito disso, né? De não desistir, de olhar para a dor do outro, olhar para nossa dor, de escutar. Ele fala muito do que a gente está falando. Ele tem uma página no site dele que fala sobre veganismo também. Eu não sei se ele é ou não, mas ele tem uma página que fala disso. Ele, nos workshops dele, e lembrando, quando eu participei do workshop dele foi em 2002. Então, ou seja, teve bastante tempo. E naquela época, onde o vegetarianismo já era difícil, ele fazia questão de falar a respeito do vegetarianismo e tinha a opção vegana já. Então, ele é uma pessoa à frente do tempo dele, sem dúvida, à frente do nosso tempo, e um baita de um orientador. Você sabe, Ricardo, eu não posso deixar de colocar aqui também, inclusive por essa conotação do mestre animal e trazendo essa figura do Tony Robbins e de outros professores que estão encarnados hoje, que fazem parte do nosso círculo, não deixar da gente perceber que se a gente não é capaz de ver o professor, é porque a gente ainda não encontrou o estudante, aprendiz, o ignorante em nós. Então, eu também coloco aqui isso como um convite para a gente se colocar numa posição mais humilde na vida, onde os seres que estão perto de nós, não importa quem esses seres sejam, possam nos ensinar. Tem um ditado que todo mundo conhece que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E a gente escutando isso pela primeira vez, dá a impressão que esse mestre simplesmente se materializou, né? Ou seja, então o discípulo está pronto, bum, o mestre desceu, apareceu. Agora, e se o mestre sempre estivesse lá? E quem não estivesse ali, quem não estava antes era o discípulo. A partir da hora que esse discípulo abre o olho e realiza em volta dele seres capazes de ensiná-lo, não é que os seres que são capazes de ensinar não estavam lá. Ele, o discípulo, cada um de nós, a gente não tinha visão para vê-los. Então também coloco isso para a gente ter uma atitude mais humilde frente à vida, para deixar a vida transformar a gente, falar com a gente, abrir nosso olhar, abrir nossa percepção, a nossa própria mente, e assim a gente crescer. Porque Deus e a deusa nos livram, Ricardo, de chegar no final dessa existência com a mesma mentalidade que a gente começou. Que a gente possa, de alguma forma, ter crescido, sabe? Para a gente não perder a oportunidade de estar aqui, não perder a chance de ter feito desse um lugar melhor através do que foi possível melhorar em nós. Desandei a falar, já são 10h05, Ricardo, olha só, já estourei os tempos, já lascou tudo. É que tá muito bom essa conversa, assim, tô gostando muito de ouvir, mas eu consegui ver os comentários agora e tá todo mundo agradecendo, né, as falas, e eu fico o convite pra gente voltar a falar disso novamente. Claro que sim. Porque eu achei muito rico da sua fala, de trazer isso para as pessoas, de trazer uma fala que provoca a nossa base. Provoca, independente se eu não sei nada disso, independente se eu já sei, se eu trilho um caminho de autoconhecimento, não importa quantos anos, se eu sigo o meu propósito, sempre tem algo na fala do outro que
vai mexer, vai nos relembrar, vai nos questionar, falar, será que eu tô fazendo isso mesmo? Será que eu tô fazendo o que eu falo? Será que eu posso melhorar o que eu faço? Será que o que eu faço tá meio misturado com o ego? Não tá? Como que eu... Então, eu acho que foi muito rica essa live e a sua fala, Paty. Agradeço. Muito mesmo. Eu agradeço pela oportunidade, pelo diálogo honesto, onde a gente pode se manifestar do topo de quem a gente é, sem nenhum tipo de julgamento, e sim acolhimento total, para que outra vez a gente possa crescer através dos nossos encontros e relações e beneficiar outros seres, não importa quem sejam esses seres, sejam eles mestras búfalas, mestras cavalos, sejam pessoas, não importa quem. Eu realmente acredito que esse senso de contribuição, de ter feito alguma coisa pelo outro, coloque valor na nossa alma enquanto a nossa transição aqui nessa terra, entende? Ou seja, a gente passar uma vida vivendo só para nós é algo que tira o próprio valor que a gente se dá, é algo que não dá paz na nossa consciência. Agora, saber que um ser que seja respirou aliviado por ter cruzado caminhos com a gente, talvez isso já faça valer todo o tempo que a gente passou nesse planeta. Então, muito agradecida pela oportunidade e espero que a gente tenha outros instantes para se encontrar e trocar. Sim. Agradeço também pela divulgação do trabalho, pelos apelos que você tem feito de suporte, de apoio. Agradeço por tudo isso, Ricardo. Eu que agradeço muito, Paty, mesmo. Pessoas estão falando que queria que repetisse, a gente pode pensar de repente num quadro meio fixo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para falar do autoconhecimento, da escuta através dessa conexão com os animais que a gente tem buscado muito, com os mestres animais. E, Paty, fala como que as pessoas podem, antes da gente encerrar, conhecer o trabalho do Vale da Rainha, o Instagram, de que formas ela pode conhecer e auxiliar. Claro, grata por isso. As pessoas, a gente tem tanto no Instagram quanto no Facebook, YouTube um pouco menos. O Instagram geralmente é onde a gente mais coloca informação e ali tem o dia a dia. Tem também uma lista de transmissão pelo WhatsApp que está na nossa bio, onde a gente comunica as vivências. Tem uma forma de apoio mensal, que também tem o link na nossa bio. E eu dou aula de yoga, de meditação e também de filosofia oriental. Também tem um link na bio. E quando você se inscreve, você também está colaborando, além de estar recebendo esse conteúdo, inclusive do Mahabharata, do Ramayana, o estudo da Bhagavad Gita, todos esses estudos que a gente faz periodicamente, além de meditações e orações também, um grupo de oração, que inclusive a oração ela é aberta. Qualquer pessoa que queira se conectar ao nosso grupo, a gente tem um grupo de oração às segundas-feiras, às 9 horas da noite. E todas as pessoas são bem-vindas, independente de fazerem parte ou não de qualquer forma de apoio. Então, são as 2 formas que a gente tem hoje. A gente deve abrir as vivências de novo a partir de abril, na seca. Vivências aqui em Cunha, aos pés de Mestras Búfalas. Então, é uma outra forma de colaboração. E, outra vez, na nossa bio existem essas opções todas. E que você possa conhecer, você que está ouvindo a gente agora, conhecer esse trabalho, mas também se sentir parte desse trabalho. Eu convido você a trabalhar nessa obra. Convido você que está ouvindo a gente a trabalhar nessa obra. Colaborando com a vida de mestres animais e colaborando com a vida, não importa que forma ela tem. Que especial. E tem um e-book que as pessoas podem comprar, que é o Revelações de Mestra Búfala Chacrona. Eu queria mostrar uma imagem aqui, eu acho tão bonita, tão forte. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui para as pessoas. Essa imagem aqui, de uma mulher se olhando no reflexo da água, uma búfala. Sim. Eu acho essa imagem muito forte. Ela é forte demais. A Débora Rabelo, que é uma parceira e amiga querida, ela é tatuadora, uma artista incrível. Ela fez a ilustração desse livro. A capa também é dela. E além disso, as camisetas que eventualmente a gente vende são também elaboradas por ela. Ela é uma artista. Ficou sem áudio, Paty? Voltou. Você chegou a passar, ela é uma artista que inclusive elabora as estampas das camisetas. Ela é uma amiga também, uma pessoa muito ligada ao Vale da Rainha. Eu sou muito grata por ela. Ela elaborou também as imagens desse livro. Lindo.
Acessem tá tudo no link do Instagram do Vale da Rainha, e eu recomendo muito que comprem, leiam, vai ajudar cada um que lê e vai auxiliar também o santuário. Paty, muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpa se eu falei demais, que a gente acabou estourando. Foi ótimo. E agradecer a todo mundo que assistiu, porque sem as pessoas assistirem não ia ter conversa também. Não ia ter conversa. Não ia ter live. Então, eu agradeço as pessoas de novo. Para mim aqui tá tudo travado, então eu agradeço a escuta, agradeço você, Ricardo, agradeço esse grupo todo, que a gente possa continuar, que essas reflexões façam a gente caminhar outra vez para ser um ser humano melhor. Graças, querida. Graças a cada um. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, tchau.